Bem-vindos ao podcast Suinocultura Faixa Preta, as mais recentes pesquisas da suinocultura digeridas para você. Meu nome é Sara Chagas, host do episódio de hoje. E hoje nós estamos aqui com Igor de Paula. Igor, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, sobre quem é você. Oi, Sara, bom dia. Obrigado pelo convite. Bom, eu sou médico veterinário pelo Centro Universitário de Patos de Minas, sou mestre em zootecnia pela Universidade Federal de Lavras, onde atualmente eu também realizo meu doutorado, trabalhando com a parte de produção e nutrição de não ruminantes, com foco direcionado à saúde intestinal de suínos, sob orientação do professor Vinícius Cantarelli. E você desenvolveu um projeto bem interessante no mestrado, que avalia aí questão de efeito do peso e de algumas outras coisas e como isso influencia na vida do animal. Você pode contar um pouquinho pra gente desse estudo que vocês desenvolveram? Ok, perfeito, Sara. Então, como você já disse, foi um trabalho que a gente conduziu durante o meu mestrado, né? Então, a gente avaliou o efeito de categorias sexuais e classes de peso ao nascimento e os impactos que teria desses dois fatores sobre parâmetros de desempenho, injeção de colostro e alguns outros parâmetros de saúde intestinal, como o microbioma e a resposta imune. Antes de comentar com você direcionado aos resultados dessa pesquisa, eu gostaria de comentar o porquê que despertou esse nosso interesse em trabalhar com essa temática. A gente observa que na literatura existe uma falha quando se trata de analisar as categorias sexuais. Em estudos relacionados a humanos, já é bem descrito essa influência quanto a essa categoria sexual, quanto o sexo biológico, ele influencia em alguns parâmetros no sistema como um todo do indivíduo, mas na suinocultura isso não é tão frequente. Grande parte dos estudos, mesmo tendo no seu delineamento experimental a presença de macho e fêmea, esses resultados obtidos eles não são bem discutidos ou levados em consideração. Então, a nossa proposta foi realmente entender o quanto essas categorias sexuais impactam em alguns fatores que são interessantes ao sistema de produção. Já é observado, nessas poucas referências que a gente encontra, que existem diferenças quanto ao desempenho, ao consumo, a padrões de modulação e maturação de diferentes estruturas e funções do trato gastrointestinal, E a gente, quando tenta pensar também num ponto que é de extrema importância, é o ponto do desmame. Então, o quanto um macho ou uma fêmea ele vai estar desempenhando após passar por esse período tão agudo de estresse. Somado a isso, a gente associou o efeito das classes de peso ao nascimento, que também é uma temática importante a ser discutida, tendo em vista que, devido à hiperprolificidade das matrizes suínas, a gente aumentou o número de leitões nascidos vivos, com isso não houve proporcionalmente esse aumento do peso ao nascimento. Dessa forma, reduziu a média de peso ao nascimento, e a gente tem esse problema que impacta em parâmetros como a ingestão de colostro, tão importante, tão vital ao desempenho desses leitões, certo? Somado a isso tudo, a gente associa, como já dito, a nossa linha de pesquisa trabalha com saúde intestinal, que é um tema que está em alta e já se sabe a total importância que se tem, Conhecer como que o microbioma, uma resposta imune, uma função de barreira, elas se interagem e respondem frente a diferentes desafios, ao animal. Então, o objetivo do nosso estudo foi realmente tentar cercar essas variáveis, e tentar justificar alguns achados que foram bem interessantes. A gente utilizou um fatorial 2/3, então as duas categorias sexuais, fêmeas e machos castrados ao 5º dia de vida, e 3 classes de peso: baixo peso ao nascimento, médio e alto. Esse estudo ele foi conduzido em uma granja comercial no município de Patos de Minas, em Minas Gerais. Então, é outro fator interessante para ser destacado, porque, sendo em uma condição comercial, ele realmente mimetiza a realidade que a gente vai ter encontrando a campo. Então, esses animais eles estavam inseridos em um ambiente onde haviam desafios que são rotineiros a campo,
E como, né, os principais resultados que a gente conseguiu observar nesse estudo. Primeiro ponto que eu queria destacar é relacionado à ingestão de colostro, né? Foi observado que realmente os leitões de alto peso ao nascimento, eles ingeriram uma maior proporção, uma maior quantidade de colostro nesse primeiro dia de vida, né, que está associado, então, a essa variabilidade de peso. Leitões de alto peso, eles apresentam uma maior capacidade de disputa e apreensão dos tetos, né? Então, nos remete a esse ponto, né? Essa importância, esse cuidado que se tem no manejo de colostragem, esse cuidado que é necessário aos leitões de baixo e também de médio peso, né? Eles necessitam uma atenção maior e está relacionado também à sobrevivência, que é outro ponto que eu gostaria de comentar com você. A gente conseguiu observar que esses leitões de baixo peso, de médio peso, eles tinham uma maior taxa de remoção e de mortalidade quando comparados de alto peso, né? E somado a isso, aquele outro fator que eu comentei com você, né, a classe de peso, a gente também notou que as fêmeas, elas apresentam uma maior permanência, né, então uma menor remoção e também uma menor mortalidade quando comparado aos machos, que é uma variável que, olha, pensa, apenas o fato da categoria sexual, ela já vai estar influenciando se vai permanecer ou não. Isso está relacionado a fatores desde ao nascimento, mas também outros fatores como a questão do próprio processo de castração cirúrgica. Então, nos remete a essa importância, essa atenção que devemos dar ao macho também. Esse macho, então, um macho de baixo peso, ele é um ponto que é interessante ter um foco maior nele, dentro de uma rotina ali da maternidade. Outro ponto a ser destacado é o desempenho. A categoria sexual, no nosso estudo, a gente não notou uma diferença significativa, né, entre esses variáveis de peso, de ganho de peso, consumo. Entretanto, a categoria sexual ela influenciou desde o momento do nascimento até o momento de saída de creche, né? Ressaltando que esse estudo a gente conduziu desde dentro da fase de maternidade e também na fase de creche. Então, acompanhou todo esse período. Aquele leitão que era de baixo peso ao nascimento, ele continuou sendo de baixo peso de desmame e continuou também sendo de baixo peso na saída de creche. Da mesma forma, o consumo dele foi reduzido, o ganho de peso foi reduzido. Então, outro ponto, né, que a gente pode constatar com esses achados é essa necessidade, né, de implementar técnicas e manejos para se otimizar esse peso ao nascimento, né, o que a gente pode fazer durante a gestação, final da gestação, para otimizar o peso ao nascimento, mas também o que a gente pode implementar com esse leitão durante a maternidade e também durante a creche, né, primeira semana de creche, que é um ponto bem importante, para que estimule, otimize esse consumo e tente reverter esse processo que é natural dele se manter com o menor peso. Quanto à resposta imune, a gente observou que esses leitões de baixo peso, eles estavam imunocomprometidos. A gente conseguiu avaliar ao 4º dia após o desmame uma resposta pró-inflamatória e uma resposta anti-inflamatória e ver a proporção entre essas duas citocinas. Dessa forma, esses leitões de baixo peso, eles tinham uma menor resposta, mas foi pró-inflamatória, porém essa menor resposta foi associada a uma menor capacidade de responder, né? O sistema imune dele ele não está tão maturo quanto comparado aos dos outros. E que isso, de certa forma, também não é interessante, né? Ele não consegue responder a patógenos, né, a outros antígenos que estão no ambiente que ele precisa lidar com essa situação. Avaliamos também a imunoglobulina G, que é um fator que se corre no desmame, mas que ela está correlacionada à injeção de colostro. Então, aqueles leitões que também tinham uma maior injeção de colostro, que foram os de alto peso, eles apresentaram uma maior concentração. E, por fim, né, a gente também gostaria de ressaltar que analisamos o microbioma. Então, foi observado diferenças significativas entre esse perfil de micro-organismos que está no lumen intestinal de machos quanto comparado a fêmeas. Então, são respostas que podem estar
tá justificando, né, como que alguns indivíduos, né, esses leitões, esses grupos de leitões, eles respondem frente a diferentes técnicas, né, diferentes tecnologias que a gente implementa, tanto a nutrição, tanto a manejo, e dá esse respaldo para a gente também, o que a gente pode fazer agora em sequência. Então, de forma geral, foram essas as principais constatações, acho que os principais impactos que isso pode gerar dentro da cadeia de produção, e a gente continua, né, gosto de sempre estar citando isso, que não um resultado final também, a gente continua sempre em pesquisa, revisitando a literatura e desenvolvendo novos estudos nessa temática, porque realmente demonstrou para a gente que é um ponto interessante a ser pesquisado, a ser mais abordado. Legal, Igor. Muito interessante sua pesquisa. Parabéns para você, para todo o time envolvido. E agradeço também por ter aceitado o convite, pela disponibilidade de tempo de estar aqui com a gente. E ao pessoal que nos assiste, nosso público, muito obrigada mais uma vez. Não se esqueça de nos visitar em www.suinoculturafaixapreta.com e também se inscrever no canal do YouTube para sempre acompanhar os últimos episódios em primeira mão. Até mais! Nós estamos sempre procurando as melhores e mais recentes pesquisas da suinocultura para compartilhar aqui no podcast. Se você quer vir aqui falar um pouco sobre o seu trabalho, é muito fácil. É só enviar um e-mail para suinoculturafaixapreta@swinec. Te espero aqui!